Graça e paz, irmãos. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo de Apocalipse, estudando o capítulo 5. Eu não tô te ouvindo. Sou só eu que não tô ouvindo? Não sei. Eu estou ouvindo bem. Dá uma olhadinha no seu celular. Deve ser o meu, então. Desculpa. Obrigada. Então, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, texto de Apocalipse 5, para dar continuidade ao estudo deste livro revelador. Capítulo 5 diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a todas as criaturas que estão no meio, a toda criatura que está no meio do céu e da terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E quem
e os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a tua palavra, especialmente este assunto tão relevante, mas ao mesmo tempo tão esquecido. Nós te agradecemos porque o Senhor revelou na tua palavra os acontecimentos futuros, os acontecimentos do final da nossa história. E nós queremos te louvar por termos o privilégio de conhecer esses acontecimentos. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos. Dá-nos entendimento, sabedoria, ajuda-nos a nos colocarmos diante do Teu Espírito com humildade, para que Ele toque no nosso coração e revele a Tua verdade. Agradecemos pelos que já estão conosco, participando, e oramos pedindo as Tuas bênçãos por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos diante de um texto muito importante no livro de Apocalipse. Todo o livro de Apocalipse é importante, mas há textos que são mais proeminentes. E até aqui nós já estudamos algumas coisas, alguns ensinos, algumas verdades bíblicas que falam da segunda vinda de Cristo. E o livro de Apocalipse é um livro que, nos 3 primeiros capítulos, ele fala de Jesus Cristo glorificado e da igreja, a história da igreja, as igrejas individualmente, cada uma no seu espaço e no seu tempo, e as igrejas compondo uma história, né? E nós estudamos essas igrejas representativas de períodos da história da igreja. E também representativa de igrejas particulares de cada século e crentes também de cada circunstância, cada século. Então, nós temos crentes Éfeso, crentes Esmirna, crentes Laodiceia, crentes Pérgamo, crentes Tiatira, então, Sardes. Então, nós sabemos que essas cartas têm um amplo espectro de significação e também de aplicação. Entramos no capítulo 4 e a visão se transporta, né? A visão que João tem se transporta. Ele é chamado para estar no céu, onde havia uma porta aberta no céu, e ele foi para lá, e ele, tendo chegado ali, ele ouviu uma voz, né, que dizia para ele: sobe aqui. E ele foi arrebatado até o céu, e ele estava diante do trono, e viu que aquele que estava sentado no trono era uma figura espetacular, né? Uma pessoa que, na sua aparência, era semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor dele, e ele parecia semelhante à esmeralda, conforme o texto da lição passada nos fala, né? E tinha os anciãos, né? O trono estava cercado por 4 seres viventes,
seres viventes que pareciam um leão, um novilho, um ser humano e uma águia voando. Então, esses 4 seres viventes cantavam continuamente glória a Deus, né? E repetiam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, né? Reconhecendo verdadeiramente o caráter santo de Deus, essa santidade que é uma qualificação maior de Deus e que da qual, né, desta santidade, decorrem todos os outros atributos de Deus. Todos os outros estão relacionados à santidade. Deus é absolutamente santo, e santo aqui significa aquele que é separado de todas as coisas. Ele não é igual a ninguém, ele não é semelhante à sua criação, ele não é semelhante ao ser humano, ele não é semelhante a qualquer coisa da criação, e ele está separado da criação. Mas isso não significa que ele não zele pela sua criação, né? Então, ele é transcendente, né? E porque, na verdade, ele transcende a sua criação, mas ele é também alguém que cuida da sua criação e abençoa a sua criação. Este Deus, então, é que estava no trono e que viu, e João viu, né? E, e ele vê também que os, os anciãos que representavam, ou representam, né? Isso é futuro, representam a igreja, né? E o povo de Israel, 12 patriarcas e 12 apóstolos, né? É a interpretação mais cuidadosa que nós temos. Eles estavam de tal maneira embevecidos pela santidade de Deus que eles pegavam as suas coroas, coroas que eram galardões pelo trabalho que certamente eles realizaram durante sua vida, e lançavam essas coroas como um tributo ao nosso Deus, né? Eles estavam declarando com esse fato que todo atributo, que tudo era atribuído a Deus, né? Nós, quando fazemos alguma obra para Deus na igreja, nós somente somos um instrumento, porque na verdade é Deus quem opera, e nós precisamos de entender isso, e isso traz para nós, quando é feito para a glória de Deus, traz galardão. E aí, esses 24 anciãos e dizia: digno és, juntamente com os animais, né, os 24 anciãos e os animais, e eles cantavam junto: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então eles declaram aqui aquilo que é parte integrante, né, intrínseca do caráter de Deus. Deus é criador intrinsecamente, na sua essência. Essa é uma das razões da criação. Não é porque deu na cabeça de Deus um dia lá: vamos fazer o mundo e os homens. Não. É que ele, Deus, é intrinsecamente criador. E ele cria até por uma necessidade própria dele mesmo, como Deus eterno. Ele, como Deus eterno, ele se coloca como aquele que cria por sua livre e espontânea vontade e para demonstrar o seu caráter soberano. Então, nós vemos
E vimos isso no capítulo 4. Mas João continua descrevendo a visão. E agora ele está no capítulo 5, né? Naturalmente que isso foi escrito em continuidade, mas houve pessoas, né? E para facilitar o encontro dos textos, e para facilitar a leitura e o estudo da palavra, dividiram a Bíblia em capítulos. E a divisão em capítulos não é inspirada, mas o texto bíblico é inspirado, né? Porque e depois alguém dividiu em versículos, né? Na história da Bíblia a gente vê isso aí bem, bem concretamente. Então, agora nós estamos vendo a sequência da visão de João no capítulo 5. E a primeira descrição dele é que ele diz ter visto na destra daquele que estava sentado sobre o trono, ele viu ali um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O que é isso? Havia ali um mistério, né? Havia ali um mistério. O Senhor mostrou para ele que havia um livro ali escrito por dentro e por fora e selado de maneira que ninguém podia abrir. Os selos eram invioláveis. E ele então ficou olhando aquele selo e não podia abrir. E certamente o conteúdo desse livrinho nós vamos ver na medida que estudarmos o livro de Apocalipse. Mas eu posso adiantar que é o programa de Deus para a grande tribulação. É o programa de Deus para a grande tribulação que não está revelado em nenhum outro lugar a não ser agora no livro de Apocalipse, né? Que João vai ver esse livrinho, vai haver um que define e que discerne o livrinho para ele, então ele vai ficar sabendo aquilo que se reserva-se no futuro. Então, ele vê aquele livrinho e ouve uma voz muito forte no céu de um anjo poderoso, né? Um anjo, um serviçal poderoso do céu, que pode ser inclusive um querubim, nós não sabemos exatamente, mas sabemos que é um anjo hierarquicamente elevado, poderoso, e ele, muito forte, ele bradou com grande voz, perguntando, né? Qual foi a pergunta do anjo? Quem é digno de abrir o livro e de declarar, desatar os seus selos? Quem é digno de fazer isso? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Não tinha ninguém, morto, vivo, etc., né? Ou já no céu, tanto aqui na terra como no céu, e não podia, ninguém tinha autoridade para abrir o livro. Então, João se entristeceu muito, ele chorava desesperado, e ele diz assim, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Então, esse segredo de Deus, né, que vai ser revelado aqui para o apóstolo João, na medida que os selos forem abertos, né, primeiro selo, segundo selo, etc., nós vamos ver isso a partir da semana que vem, ele
o apóstolo João está desesperado, chorando muito, porque não achou ninguém para abrir os selos, nem abrir o livrinho. Então, disse-me um dos anciãos, daqueles anciãos que estavam lá em frente ao trono, que jogaram suas coroas, ou depositaram suas coroas, é melhor do que jogar, né? Depositaram suas coroas aos pés do Senhor, e para louvor e glória dele. Então, este homem, este ancião, disse a João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Então, aqui foi definido quem é que pode abrir o livro. Foi definido neste momento quem tinha competência para abrir o livro, né? E era quem? É o leão da tribo de Judá, que é o próprio Jesus. E o leão da tribo de Judá, também aquele que era o cordeiro, né? E a raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi? É Jesus também, né? A raiz de Davi. Em Isaías a gente encontra isso. E vemos que venceu o rei, o leão de Judá e a raiz da tribo de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, Jesus demonstra sua autoridade quando ele recebe orientação do Pai para abrir o livro. Ele é o único que tem competência para abrir esse livro, que é a revelação de tudo aquilo que vai ser revelado no livro de Apocalipse, né? Ele é o único que tem conhecimento de todas as coisas. E ele está falando com João exatamente isso, né? E João então diz: eu olhei e eis que estava no meio do trono. Quem estava no meio do trono? E dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, esse cordeiro, que é uma visão de Jesus ressurreto, né? É um cordeiro que parecia ser morto, mas agora estava vivo e no meio do trono. E havendo sido morto, e tinha 7 chifres. Chifres aqui é uma palavra que é utilizada na Bíblia como manifestação de poder. Então, significa plenitude de poder, porque são 7 chifres, e 7 na Bíblia é sempre número de perfeição. Então, 7 na linguagem profética, é claro, né? Na linguagem profética. Senão, nós vamos pensar que foi o Espírito Santo que amarrou Sansão, né? Com 7 cordas, que ele rebentou com facilidade. Não, é na linguagem profética. E, então, nessa linguagem profética, o poder é manifesto na vida do cordeiro, né? Ele tem 7 chifres, é poderoso em extremo, é o máximo do poder, é ilimitado o seu poder. O seu poder ilimitado é completado pela sua onisciência, o saber tudo. Por que eu falo isso? Porque ele tem 7 olhos, 7 olhos. E o que são esses olhos? São as ações do Espírito de Deus
enviados a toda a terra. Então, Jesus é quem envia o Espírito Santo, né? Nós sabemos disso pelo livro de João, que Jesus é quem envia o Espírito Santo. Ele falou para os apóstolos que ele ia enviar o Espírito da verdade para ensiná-los a todas as coisas. Então, o Espírito Santo é Deus trino, é Deus de verdade, é Deus eterno, mas ele faz aquilo que Jesus determina para ele fazer. Então, isso não diminui a divindade do Espírito Santo. Ele continua sendo Deus igual ao Pai, igual ao Filho. Então, o que estava no trono era o Cordeiro, que parecia ter sido morto, mas que reviveu, né? E agora ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, essa pessoa, né? Esse cordeiro, veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então, Jesus toma, né, como cordeiro, ele toma o livro das mãos do que estava sentado no trono, que é o próprio Pai. Então, ele toma o livro nas mãos e, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante dele. Por quê? Que alegria achar alguém que vai ler o livro e demonstrar qual seria o fim da história da humanidade. Que coisa maravilhosa para os crentes é conhecer isso, saber o que vai acontecer no final da história da humanidade, especialmente nesse período tribulacional. Então, eles ficaram extremamente alegres, porque alguém se tornou digno, que é o Cordeiro, a raiz de Davi, de assumir o livro e de ler o livro para que ele descobrisse ou revelasse todos os acontecimentos que estão no livro. E veio, então, o louvor, a adoração da boca desses homens, desses seres viventes, e que eles então, com harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu queria parar um pouquinho aqui para ver o que nós aprendemos sobre oração. Olha o que é oração. Incenso. Olha aí, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, porque ele é digno de louvor e de adoração. Ele é o único que pode abrir o livro. Tendo todos eles, os anciãos, harpas para louvar, e salvas de ouro. Salva é uma taçazinha, não sei exatamente o tamanho aqui, mas é uma taça cheia de incenso. Incenso é um tipo de perfume, ou um tipo de substância perfumada que é utilizada nos cultos para que os cultos se tornem aromaticamente agradáveis a Deus. Então, esse incenso era queimado no altar na velha aliança, né, no tempo de Moisés, e era derramado lá como sacrifício diante de Deus. E esse incenso, então, tem um cheiro suave diante de Deus. E essas salvas de ouro, essas taças de ouro, estavam cheias de incenso. Agora, o que esse incenso representava? Olha o restante do versículo. Que são as orações dos santos. Você aprendeu a orar? Você sabe o que é orar? Você entende para que orar?
as orações dos santos, dos crentes, são absolutamente essenciais para a realização da vontade de Deus. Opa, parece uma heresia, né? Mas não é, não. Não é heresia, não. Deus determinou, na sua infinita sabedoria, que ele realizaria alguns aspectos da sua vontade na dependência direta da oração dos crentes. Então, quando os crentes não oram, certamente atrasam, entre aspas, o atrasam, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Entre aspas, atrasam a realização da vontade de Deus. É claro que Deus sabe de todas as coisas, e no fim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós precisamos aprender a orar com intensidade, precisamos aprender a orar com propósito, precisamos aprender a orar com intensidade de presença na nossa relação com Deus. E isso é o que aquele cordeiro demonstrou para João, né? As taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, irmãos, muitas vezes nós temos atrasos na realização da vontade de Deus, porque nós não oramos suficientemente, adequadamente. Sabe por quê? Por que isso? Porque quando eu oro, obrigatoriamente eu me coloco à disposição de Deus para ser instrumento dele, para ser eu mesmo a resposta à oração. É como eu gosto de exemplificar: uma pessoa está orando por missões, e ora por missões, e ora por missões. Aí Deus fala com ele: ei, o missionário que eu tenho para mandar para qualquer lugar aqui é você. Aí ele fala: opa, Deus, de brincadeira tem hora. Né? Então, isso não é oração. Isso não é oração. Você ora, eu não estou dizendo que nós não devamos orar pelas coisas, né? Mas devemos estar abertos para sermos nós mesmos, na dependência da vontade de Deus, a resposta às nossas orações. Isso em todos os sentidos. Eu dei o exemplo aqui de obra missionária, porque é mais fácil de entender. Então, as orações são o incenso que exala um perfume agradável a Deus. Quando você está orando, especialmente quando você não está orando só por você, egoisticamente, né? Quando você está orando pelas outras pessoas, e não só pelos filhos e parentes, também egoisticamente, né? Mas está orando por todos, você está acrescentando incenso àquela taça que os 24 anciãos viram, né, depositado incenso naqueles utensílios. Então, nós entendemos isso como uma disposição santificadora e uma disposição permanente que o Espírito Santo coloca no nosso coração de orarmos, não só no café da manhã, no almoço, quando a gente almoça, né? E no jantar ou na hora de deitar, mas momentos maiores de oração, de leitura da palavra, de orarmos a própria palavra, né? De lermos a palavra e orarmos a própria palavra, que realmente é a vontade de Deus. E o que acontecia, então? Os anciãos cantavam um novo cântico. Agora eles não cantam mais os cânticos antigos, né? Salmos e hinos do Inário Evangelho. Eles cantam um cântico novo, dizendo, olha o teor do cântico novo que eles cantam. Digno és, Senhor,
já de tomar o livro, falando para Jesus isso aqui. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. Então, nós estamos vendo aí a ação de Jesus Cristo sendo exaltada aqui pelos anciãos e pelos animais que estavam lá diante do trono. Muito bem. E aí, os anciãos continuavam cantando, né? Compraste para Deus homens, né? Pessoas de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste, para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Prestar atenção nisso. Reinaremos sobre a terra. Então, está falando daqueles que estão na tribulação, né? Eles são pessoas que vão reinar sobre este mundo depois que Jesus entrar aqui e fizer a modificação, instituindo o reino milenar. Então, para nosso Deus, nos fizeste reis e sacerdotes. Um reino espiritual de sacerdotes espirituais. Nós seremos pessoas que vão trabalhar no reino milenar pregando o evangelho, né? Porque no reino milenar, embora no início entrarão no reino só aqueles que forem salvos, na tribulação, no período tribulacional, onde a igreja não estará, né? Então, os salvos da tribulação vão entrar no reino milenar e eles vão procriar, eles vão ter filhos, eles vão negociar, eles vão fazer tudo debaixo do domínio de Jesus com vara de ferro. E eles terão filhos e netos e bisnetos que nascerão nesse tempo no reino milenar, que precisarão ser alcançados pelo evangelho, né? Porque não nasce crente, né? Eles precisam se converter. Então, Jesus, o autor está, o apóstolo João está revelando isso aqui, né? O autor. Para nosso Deus, nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Agora, ao redor do trono se encheram, o espaço se encheu de anjos e também de animais e de anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Então ele está vendo aqui os remidos, né? Os remidos. Agora, não só a representação dos remidos pelos 24 anciãos, mas ele está vendo em visão, naturalmente, todos os remidos, né? De todos os tempos que foram arrebatados estão no céu. E eles, com grande voz, diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Então, são 7 ações aqui que nós vamos, quem estiver ali, né? Nós vamos glorificar a Deus, exaltar o Senhor Jesus, né? 7 ações. Olhem só.
Primeira, poder. Segundo, riquezas. Terceiro, sabedoria. Quarto, força. Quinto, honra. Sexto, glória. Sétimo, ações de graça. Isso significa um louvor em absoluta plenitude, adoração, né? Absoluta plenitude de louvor. Todas as ações aqui são decorrentes da adoração ao Senhor. E aí João diz que ouviu a toda criatura que está no céu e na terra. Ele ouviu. E debaixo da terra. E que estão no mar e a todas as coisas que neles há, né? Que no mar e embaixo da terra, dizendo ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre, né? Então esse texto mostra que Jesus foi glorificado exatamente pela sua capacidade de abrir o livrinho, seu poder, sua autoridade e de salvar todas as criaturas que creram nele, seja antes da vinda dele, seja durante a vinda dele, ou seja depois da vida dele, porque todos podem ter crido em Jesus pela fé. Na Bíblia nós aprendemos que os crentes do Velho Testamento foram salvos pela fé no Salvador que devia vir ao mundo. Os que estavam presentes quando Jesus nasceu e pregou e morreu, eles foram salvos pelo Jesus que estava no mundo. Nós, né, depois que Jesus morreu, daí para frente, nós somos salvos, né, por causa da ação salvadora daquele que veio ao mundo. Então, nós estamos servindo a um Senhor que já veio ao mundo e que já voltou para o céu, ressuscitando, né? Então, nós encontramos esse texto desta maneira, explicando as ações de Jesus, né? Muito bem. Aqui nós temos, então, o final do texto, e os animais e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. E todos os salvos, né, aparecem de alguma maneira, nós não sabemos exatamente como, mas eles aparecem no céu, conforme o escrito de João aqui. Então, o texto, encerrado agora, mostra que há dignidade permanente em Jesus, né? Ele é absolutamente correto, ele é absolutamente justo, ele é absolutamente santo, e ele praticou todas as obras que a lei exigia para se tornar o nosso perfeito Salvador. E ele é visto como o Cordeiro de Deus lá no céu. Muito bem, nós chegamos ao final desse texto, mas nós vamos conversar ainda um pouquinho, se alguém quiser falar alguma coisa. Então, nós vamos dar um tempo para nós conversarmos. Eu vou desligar aqui.